Fala galera, tudo bem? Vamos agora falar neste vídeo sobre a nova ordem mundial. Olha só que assunto bacana. Quando falamos de nova ordem, é porque existiu a velha. Então, na verdade, a nova ordem mundial vai ser um momento após a finalização de um longo conflito ideológico entre as duas grandes potências econômicas e bélicas, mais bélicas que econômicas, né? No caso da União Soviética versus Estados Unidos ali pós Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que essa Guerra Fria vai lá de 45, assim que acaba a Segunda Guerra, ou 47 com a criação da doutrina Truman, até 1989, com a queda do Muro de Berlim, 1990, reunificação da Alemanha e 91, o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com isso, acaba-se a Guerra Fria, acaba-se a velha ordem, inicia uma nova ordem que vai ser marcada por várias novas tendências que, dentre elas, vamos apresentar agora para vocês. Com a chegada da nova ordem mundial, nós podemos trazer uma nova classificação dos países. Onde, lá na Guerra Fria, dentre as várias formas de classificar os países, a mais tradicional era países de primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, os países de segundo mundo, que eram os países socialistas, e países de terceiro mundo, os países pobres, principalmente os países pobres capitalistas. Não é isso? Com a nova ordem mundial, você vai ter a chegada de que, pessoa? A chegada de uma ordem multipolar. Olha aí, a multipolaridade substituindo a bipolaridade da Guerra Fria, trazendo a divisão aí dos países em países desenvolvidos, os países ricos, os antigos países do primeiro mundo, versus países em desenvolvimento, que na verdade, lá nos anos 90, quando surge a nova ordem, esses países em desenvolvimento eram chamados de países subdesenvolvidos, ok? Ok, professor, onde esta multipolaridade, novos polos de poder, que essa multipolaridade, ela vai ocorrer de duas formas. Em um primeiro momento, lá nos anos 90, com destaque para os países ricos. Quando falo países ricos, eu me refiro a este grupo, aos países desenvolvidos, né? Que lá na velha ordem eu tinha dois grandes agentes, e agora Estados Unidos vitoriosos da Guerra Fria, mas a chegada do papel da Alemanha Ocidental, que vai virar a Alemanha a partir da reunificação lá no ano de 1990, o Japão, a participação do Japão fundamental, França, Canadá, Reino Unido, juntos, essa galera, juntamente com a Itália, que eu não posso esquecer também, vão formar aí o que chamamos de G7, o grupo das 7 maiores economias, que atualmente está em processo de, entre aspas, desuso, está em processo de enfraquecimento, já que, por que esse enfraquecimento? Simplesmente porque a partir dos anos 2000, a nova ordem mundial trará novos países, novos atores nesse cenário aí do comércio e da geopolítica internacional, atores estes que lá na Guerra Fria eram países de economia periférica, eram países que não tinham uma grande participação nem econômica e nem política, mas a partir de agora, essa galera que até há pouco tempo eram países pobres e que por conta do processo de industrialização, eles viverão um grande momento de crescimento econômico. E esse crescimento econômico vai trazer para essa rapaziada uma participação política muito importante. Daí surgiu um novo termo, um novo grupo que é chamado ainda hoje de países emergentes.
Olha aí, galera, onde esses países emergentes, podemos trazer a China, que hoje é o segundo país mais rico do mundo, podemos trazer o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, México, tigres asiáticos, Arábia Saudita, uma gama de países que, repito, vão ter a sua participação econômica ampliada. E esse aumento e esse crescimento econômico vai aí jogar essa galera num novo momento de rediscussão da geopolítica internacional, tendo como necessidade a criação de um grupo bem mais abrangente do que aquele tradicional G7. Por conta disso, por conta dessa galera, surgirá o famoso G20, que terá participantes tanto dos países ricos, bem como aí a chegada de países emergentes. Além disso, essa nova ordem mundial vai trazer como um grande destaque o processo de globalização da economia, que em uma outra aula a gente vai detalhar com mais ênfase. Na verdade, a nomenclatura vai ser ampliada com a nova ordem mundial. O processo vai ser intensificado com a nova ordem mundial. Mas sabemos que a globalização é um fenômeno que aí cresceu, se desenvolveu juntamente com o sistema capitalista. E para finalizar, como uma das grandes características da nova ordem mundial, vamos trazer a chegada do neoliberalismo, que na verdade não vai ser a chegada, vai ser a chegada no Brasil, por exemplo. Na verdade, o neoliberalismo vai nascer aí na Europa, início dos anos 80, Margaret Thatcher, aí vai se ampliar para os Estados Unidos também nos anos 80, mas que na década de 90 e no restante do país vai começar a ser introduzido a partir dos anos 90, neoliberalismo. Este que vai ser uma nova versão daquela doutrina criada lá no meados do século XVIII, se consolidando no século XIX, aquela teoria criada por Adam Smith, que dizia o que, professor? Liberalismo clássico, liberalismo econômico, que naquele momento pregava a não intervenção do Estado na economia, tendo em vista que a burguesia queria ampliar o seu papel, tanto na política, bem como também na economia. Porém, essa doutrina liberal, que nasce em meados do XVIII, na Inglaterra, se desenvolve no século XIX e vai falecer no século XX com a primeira, e que para muitos a maior crise do sistema capitalista, que é a crise de 29. Então esse liberalismo com a crise de 29 vai sair de cena para que uma política que tinha uma ideia contrária passasse a vigorar a partir daquele momento, que era o que, professor? O keynesianismo, a teoria de John Maynard Keynes, que vai ter como objetivo que criar, proporcionar a intervenção do Estado na economia, né, professor? Onde o liberalismo clássico pregava a não intervenção no Estado, keynesianismo prega o contrário, intervenção do Estado, mas esse keynesianismo vai durar em menos de um século, já que a partir dos anos 80, Europa e Estados Unidos trarão uma nova fase lá, uma nova roupagem lá do liberalismo clássico, chamada de neoliberalismo, o novo liberalismo, que tem, dentre as várias características, podemos trazer aí o surgimento do processo de privatização da economia, né? Privatização que passará a ser uma grande tendência a partir da nova ordem mundial. E uma das características, né? Vou só trazer para vocês sem detalhar, em outro vídeo a gente detalha, que é a chegada, a ampliação de quem, professor? Dos famosos blocos econômicos, que, repito, em outro momento a gente traz com mais detalhes, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.